Interessante porque na época do Natal, nós que temos as pessoas que nós conhecemos, aquelas que convivem com nós, familiares, aquelas que convivem conosco, nós ficamos preocupados em dar presente para essas pessoas, né? A gente fica pensando no que dá. A gente vive uma geração, nós vivemos um tempo aonde as pessoas quase não sentem falta de nada. É tão difícil dar presente para alguém hoje, né? Você fica pensando no que dá, todo mundo tem tudo, e é difícil você encontrar alguma coisa. E aí você vai atrás de detalhezinhos que possam surpreender, detalhes que possam agradar. Já não é mais o custo do presente, mas o significado do presente que você pode oferecer a essa pessoa. Então é interessante esse período de Natal, porque a loja, o comércio, eu fico acompanhando as pessoas, né? Sempre tem um crente fora de hora. Quem é o crente fora de hora? Que fica dizendo que o Natal é um período de comércio, ninguém se preocupa com o aniversário de Jesus. É lógico que nós nos preocupamos, ele é a essência do nosso Natal. Mas, gente, se estabeleceu uma cultura onde os magos que vieram do Oriente, eles vieram presentear Jesus com ouro, com incenso, com mirra. E a gente apenas copia isso. O Natal necessariamente não é 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. As pessoas ficam questionando, Jesus nem nasceu em dezembro, ora, mas a gente precisa de uma data para celebrar, porque ele nasceu. Amém? Então se estabeleceu, convencionou que 25 de dezembro é um período de presentes, é um período de reunir a família, é um período de almoço na mesa, é um período de celebrar, de comunhão. Então a gente pode sim celebrar, é importante que celebre. Mas esse não é o cerne da minha mensagem. Eu quero entender que você recebeu presentes de Deus. Né? Esses presentes eles são traduzidos pela palavra dons, né? Talentos, habilidades. E você recebeu esses talentos. A minha pergunta para você é se você sabe quão valiosos isso é. Aquilo que você recebeu de Deus, eu quero perguntar a você se você entende o valor. Deus deu algo para você, Deus entregou algo para você, e quer você queira ou não, em um belo dia você vai ser responsabilizado da maneira em que você administrou aquilo que Ele te deu. Vai chegar um tempo em que essa cobrança vai chegar. É um pensamento preocupante, mas necessariamente não precisa ser assim, porque isso pode ser muito libertador. Né? Entender essa realidade pode produzir em nós uma libertação em todos os sentidos. Né? A parábola está em Mateus, capítulo de número 25, do verso 14 ao 30. Olha o que diz essa parábola. Nesta parábola, um mestre confia a cada um dos seus servos um certo número de talentos. Digo também que o reino será como um senhor, que sai de viagem, convocou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1 talento, cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem, o que havia recebido 5 talentos, imediatamente investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Então o servo que o recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou daquele que recebera 2 talentos e relatou ao senhor: 2 talentos me confiaste, trago mais 2 talentos que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. E chegando finalmente ao que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço
E sei que és um homem severo, e colhe aonde não plantou, e ajunta aonde não semeou. E por isso tive receio, escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que lhe pertence. Sentenciou, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que eu não colho aonde não plantei, e ajunto aonde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido o talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem mais lhe confiado possuirá a abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quando o servo inútil lançai fora para as trevas, ali haverá um pranto, ranger de dentes, o juízo final, lentos para investir quando o mestre está em viagem. Para os ouvintes dessa mensagem de Jesus, para aqueles que estavam ali, porque é interessante entender que quando Jesus ele utilizava de parábolas para fazer uma instrução, Jesus tinha uma intenção de falar com as pessoas de maneira específica para que na linguagem que ele estivesse falando, aquelas pessoas compreendessem. Então eu acredito que ele estava falando com pessoas que conheciam sobre uma linguagem de investimento, uma linguagem onde o dinheiro era algo com que eles lidavam. Então Jesus ele traz esse paralelo porque o seu ouvinte ele olha para aquilo e tem a exata percepção da instrução que Jesus queria produzir. Porque se ele está falando com um fazendeiro, com agricultores, ele vai falar de semeadura. Então Jesus ele tem o zelo e o cuidado de perceber os seus ouvintes. E para perceber, quando ele percebia os seus ouvintes, ele ministrava para os seus ouvintes para que eles pudessem trazer aquela mensagem para a realidade deles. Assim é o Evangelho. O Evangelho ele traz uma mensagem que foi escrita há tempos atrás para a nossa linguagem, para o nosso tempo, para a nossa realidade, para que a palavra possa ser prática e de perfeita aplicação para os nossos dias. Então, o talento aqui significava uma grande quantidade de valor monetário. Então, a linguagem para essa época era exatamente de dinheiro. As pessoas que tinham talentos, quanto mais talentos eles tinham, mais posse financeira eles possuíam. Então, essa palavra é sobre administrar o dinheiro, era sobre administrar a quantidade que eles tinham, ou sobre receber alguma coisa e fazer com que essa coisa se multiplique. É você saber administrar os recursos da melhor maneira. Então, mas o talento por si só não é sobre o dinheiro. A palavra em si, talento, ela fala sobre habilidade, ela fala sobre aptidão, ela fala sobre os seus dons. Quando nós dizemos que alguém é talentoso, nós não queremos dizer que ele é rico. Se eu digo que ele é talentoso, eu percebi que ele possui habilidades, ou seja, dons foram dados a ele de maneira em que ele, de fato, se destaca no meio de um grupo de pessoas. Então, eu quero que você entenda isso de uma maneira clara. Deus confiou a você dons. E esses dons, ele sabe que está aí. Então, quando Deus ele olha para você, ele olha na expectativa daquilo que ele te entregou. Eu entendo que o olhar desse Senhor era um olhar compreendendo exatamente com quem ele estava lidando e o que ele podia esperar. Então, Deus ele não vai cobrar de mim aquilo que ele sabe que eu não sou capaz de responder. É uma insanidade. O pastor Salomão falou aqui sobre substituir alguém. É uma insanidade você pegar alguém que não tem experiência, habilidade ou responsabilidade e colocá-lo para substituir numa posição onde ele sabe que ele não vai responder. Deus ele não chegou para Josué de maneira aleatória e disse para Josué, eu sei que você não sabe nada, eu sei que você é inexperiente, eu sei que você não tem capacidade de assumir uma posição, mas o lugar está vago e eu preciso de você lá. Uau! Não é assim que funciona. Deus sabia que Josué já estava prontamente apto para ocupar o lugar, que ele não tinha que ter receio, ou seja, tem habilidades em você, Josué, mas não se preocupe, eu vou estar com você no processo, eu vou te conduzir no processo, mas o que eu preciso de você já está aí.
O que eu preciso de você já está dentro de você. Então, o que a humanidade precisa, o que a sociedade precisa, o que essas pessoas precisam, queridos, acredite, são dons, são habilidades que já foram depositadas dentro de você. É essa a expectativa do Evangelho. Jesus ele não convidou os discípulos apenas para que eles pudessem acompanhar uma jornada. Jesus queria despertar nos discípulos aquilo que havia no interior deles. Jesus, quando chamou um por um, Jesus observava o comportamento daqueles discípulos e ele entendeu que depois de um processo de oração, ele discerniu o que havia dentro daqueles homens e por isso os convocou para fazer a diferença. Então eu compreendo que aquele Senhor da parábola, ele observava os seus funcionários. Ele observava as pessoas que estavam ali. E porque ele observava, ele sabia exatamente o que podia confiar em cada um. Então, o que Deus te entregou, entregou porque ele confia naquilo que você pode fazer com aquilo que ele te deu. Amém? Então é fundamental você entender isso. Então, quando alguém te entrega alguma coisa, ele sabe que você vai fazer algo com aquilo. Quando alguém te dá alguma coisa, ele sabe, a expectativa de quem te deu algo é saber que você vai se interagir com aquilo, vai poder usar aquilo da melhor maneira. Então é essa a expectativa que Deus tem de nós, que quando Ele nos convocou para viver a sua grande obra, Ele sabia exatamente quem nós éramos, quem nós somos e o que nós somos capazes de fazer. Mas a gente tem uma falsa humildade. Como assim uma falsa humildade, pastor? Sabe, uma sensação de que a gente não é isso. Eu não quero aqui colocar você numa posição de glória. Eu quero que você entenda que muitas vezes nós desprezamos quem nós somos. Quando alguém olha para nós e nos elogia, e nos valida, e nos coloca numa posição, a gente tem no primeiro plano é abrir mão da posição que nos deram. Imagina, eu não sou assim não, eu não sou isso tudo. Sabe uma humildade, a gente nos coloca numa posição de que a gente não é aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Mas quando as pessoas falam coisas ruins de nós, nós ficamos totalmente transtornados. Mas quando alguém fala coisas boas de nós, a gente rejeita. A gente rejeita e fala, não, eu não sou tudo isso não. Eu não tenho essa capacidade. São seus olhos que me enxergam dessa maneira. Querido, recebe, porque as pessoas encontram os valores que existem em nós. Amém? Começa a se olhar na ótica positiva da coisa. Então, Deus confia em nós. Então, significa que tem talentos, tem habilidades, tem valores em você que precisam sair, que precisam se manifestar. Então, nós precisamos compreender que talentos são presentes de graça. Amém? São presentes de graça. A primeira coisa que eu preciso notar sobre esse verso dessa parábola é que Jesus diz que quando eles receberam os seus talentos, ou seja, o seu Senhor, ele olhou cada um e ele não era obrigado a dar nada para ninguém. Mas ele olhou a cada um e percebeu o que ele podia oferecer para cada um, ou seja, cada servo recebeu os seus talentos pela graça do Mestre. Então, apóstolo Paulo, ele dá uma instrução poderosa, é que a gente não deve se vangloriar dos talentos que temos e do que o outro não tem. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso de número 7. O que você tem, também não recebeu? Se então você recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Às vezes a gente imagina que porque, de alguma forma, você consegue fazer mais do que o outro, você se coloca numa posição de que é melhor do que o outro. Consegue uma posição a mais, elas começam a ficar soberbas porque conseguiram uma posição a mais. O Paulo está dizendo aqui, por que você se vangloria? Você também não recebeu? Ou seja, um Senhor também não te deu isso de graça? Você também não foi alcançado pela graça? Então não compare aquilo que você é com aquilo que o outro é. Porque essa expectativa da comparação, ela é cruel. A expectativa da comparação, ela é cruel, porque muitas vezes ela nos diminui. A gente olha para a realidade do outro e imagina que a graça do outro é melhor do que a minha graça. Não!
Valorize aquilo que Deus te entregou, porque Ele sabe, na medida que Ele te entregou, aonde você pode alcançar. Amém? É interessante porque quando você olha a parábola que você vê que dos trabalhadores da vinha, o momento em que a crise aconteceu foi quando eles começaram a comparar o que aconteceu com um e com o outro. O momento da crise, porque o chefe saiu de manhã e falou assim: você quer trabalhar para mim? Quero. Então tá, vou te pagar 500. Ok. 8 horas da manhã, Salomão saiu feliz e contente, arrumei um emprego, vou ganhar $500 hoje. Dia inteiro. Feliz. Mas aí ele chegou para o Zeca meio-dia. Você quer trabalhar para mim, Zeca? Quero. Vou te dar 500. O Zeca começou a trabalhar meio-dia e vai ganhar os mesmos 500 que o Salomão começou a trabalhar às 8 horas. Mas aí ele chegou para o César às 4 horas da tarde. César, você quer trabalhar para mim, César? Quero. Então eu vou te dar 500. 500 até que horas? Até 6 horas. Deu 6 horas, o expediente encerrou. Na hora de pagar, ele começou a pagar pelo César. César, está aqui os seus 500 pelo seu trabalho. Salomão olhou para o César e falou assim: tá brincando com a minha cara? Eu estou aqui desde 8 horas da manhã. Eu estou aqui desde 8 horas da manhã. E aí o chefe virou e falou assim: vem cá, mas nós não combinamos isso? Por que você está olhando para aquilo que o outro recebeu? O que é combinado e viva com aquilo que é combinado e ponto. Porque quando a gente começa a olhar para a vida do outro, a gente despreza aquilo que era meu. Os 500 era tão bom na hora que veio, mas quando eu vi o outro recebendo o mesmo, eu já fiquei amargurado. Já desprezei o meu. Já achei que o meu era ruim. Mas na hora eu até liguei nessa... Nossa, meu bem, arrumei um emprego aqui, o cara vai me pagar $500 o dia. Mas quando ele descobriu que o outro trabalhou 2 horas e ganhou os mesmos 500, é como se os 500 já não prestassem mais. Na hora era a bênção, quando ele viu o que aconteceu na vida do outro, virou maldição. Então, inveja, trem ruim. Então, é importante entender que o Senhor, Ele sabe exatamente o que tem que fazer com cada um. Ele sabe exatamente o que cada um pode produzir. Ele sabe o que espera de cada um. É importante que você valorize aquilo que Deus te entregou. Amém? Então, Jesus aqui, ele inclui uma frase importante. Em Mateus 25:15, ele fala assim: ele deu talentos a cada um de acordo com a sua habilidade. Isso pode soar um pouco confuso, porque talentos e habilidades, em português, parece a mesma coisa, né? Ter talento e ter habilidade parece ser a mesma coisa. Mas quando a gente traz isso para o grego, habilidade significa dunamis, poder de Deus para realizar. Então, quando Deus ele te entrega algo, Ele não te dá apenas algo, Ele dá também poder para que você realize aquilo que Ele te deu. Amém? Então, entenda isso. Quando Deus te chama, Ele apenas não te chama, mas Ele também te capacita para o chamado. Quando Deus te convoca, não é apenas uma convocação, mas também Ele vem com uma unção, Ele vem com algo novo sobre a sua vida, te renovando na expectativa, porque Ele é que vai honrar você naquilo para que Ele te chamou para fazer. Então, quando Ele diz, Josué, vem, Ele está dizendo para Josué, esquenta a cabeça não, Josué, o que você não sabe fazer, eu faço com você. Amém? Então Deus está declarando para você que aquilo que está em você precisa acontecer. Aquilo que está na sua realidade precisa se manifestar. Então Jesus está dizendo aqui que Deus graciosamente confia aos seus servos habilidades para que você possa usar isso. E essa capacidade é acompanhada por Ele. Então, ser convocado por Deus para viver os dons, os presentes e as habilidades que estão em você. Gente, me entenda, fora da igreja existem pessoas com habilidades absurdas. Existem pessoas aí, mas por que as pessoas estão fora da igreja e estão usando? Porque os dons estão disponíveis. Agora imagine isso sendo utilizado com o amparo de Deus.
Imagina isso sendo elevado com a unção, com o Espírito Santo. Aonde essa pessoa pode alcançar? Que posição essa pessoa pode alcançar? Então, é isso que eu quero que você entenda. Olhe para você e aquilo que você está fazendo, faça o seu melhor. Fica desprezando a posição que você está, não. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, eu queria estar fazendo aquilo ali. E aí você não faz o que você deveria estar fazendo e nem vai na posição que você queria estar. Então, aonde Deus te colocou, creia, existe algo para acontecer naquela posição que Deus te colocou. Amém? A palavra está de fácil compreensão? Então, é isso que Deus espera de nós. Então, a segunda coisa que nós temos que notar aqui é que talentos são valiosos. Então, assim, ao escolher os talentos como uma metáfora de habilidade, Deus nos confia e Jesus deixa claro que Deus valoriza o dom que Ele nos deu. Deus valoriza o dom que Ele nos deu. É como um pai que entrega um presente para um filho e o filho despreza o presente que foi dado com tanto sacrifício. Sabe quando você tem a expectativa de que você vai entregar algo para o seu filho e ele vai amar aquilo de tão maneira que a felicidade sua é tão satisfatória? Eu vejo os pais da minha geração, levando os filhos na Disney. E eu acho que eu vejo que os pais se divertem mais do que os filhos, porque os filhos nem sabem o que são aquilo. Você leva as crianças lá e fala, ai, meu filho, o Pateta. O filho não tem nem ideia do que é, nem para que serve, nem para onde veio. Né? E o pai está querendo mostrar as coisas para os meninos, porque é uma coisa dele, não do filho. E ele fica frustrado porque o filho não celebrou aquilo. Que o menino quer ir para a montanha-russa, quer ir para os brinquedos de aventura, e o pai acha que ele tinha que ficar impressionado com aquelas belezas dos castelos, com aquelas princesas. Os meninos nem sabem o que é, nem para que serve. Né? As crianças de hoje nem assistem televisão mais. É difícil você ver uma criança hoje focado num programa de televisão. Né? Ah, vamos para o cinema, meu filho. Quem quer ir é o pai. E o filho é uma desculpa. Né? Às vezes eu compro videogame em casa para o meu... Agora nem isso não consigo mais, que o Felipe cresceu. Eu comprava para o Felipe, mas era para mim. Porque eu gosto de brincar. Mas aí se eu fosse falar assim, estou comprando para mim, a esposa ia falar assim, meu Deus. Aí eu falo, Felipe, você não quer, filho? Esse aqui é o melhor, meu filho. Induzindo ele a aceitar. Porque a expectativa é que ele curtisse aquilo. Eu me recordo uma vez que o Felipe queria um carro do Batman. Saiu o Batman e ele queria porque queria esse carro do Batman. E no Brasil, um carro... Aqui quase não custa nada. No Brasil, um carro desse é um absurdo. Quase a prestação de um carro de verdade. E eu fui na loja, olhei para um lado, olhei para o outro, compro, não compro, compro, não compro. A mãe falou assim, ele é tão bonzinho, compra. Fui e comprei o carrinho para ele. Ele brincou exatamente 3 horas com esse carro. E nunca mais pegou esse carro na mão para absolutamente nada. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, não é possível que ele não valorizou esse presente. Como que ele não... A parcela do cartão eu estou pagando ainda, e ele não brinca mais com isso. Sabe quando você... O desejo do meu coração era de não dar mais nada. Não dou mais nada. Tudo que ele pedir agora eu não dou mais. Por quê? Porque ele não valoriza. Eu quero transferir isso para um reino espiritual. Você imagina Deus te entregar habilidades, presentes, porque dons são presentes. E você desprezando o presente, o olhar de Deus, e você pedindo outras coisas. E você olhando para o céu, Deus, eu preciso disso. Aí Deus está olhando para você, você é um ingrato. Porque eu te dei algo que ninguém tem. E você não valoriza o que eu te dei. Porque eu não vejo você usando. Eu não vejo você transformando ninguém com a habilidade que eu te dei. Eu não vejo ninguém sendo enriquecido com aquilo que eu liberei sobre a sua vida. E você está orando para receber outras coisas. Então, encare com seriedade o dom que Deus te deu. É uma habilidade poderosa, é uma habilidade que vai levar você para algo absurdo. Então, encare com seriedade. Então, os talentos é aquilo que Deus entregou para você, mas isso é uma mordomia. É para você gerenciar algo para Deus. É Deus entregando para você algo, dizendo assim, isso aqui é meu, que eu dou para você usar.
ferramenta emprestada, eu não vou tomar de volta. Você vai usar isso e é meu. Quando as pessoas olharem para você usando isso, diga para as pessoas que isso fui eu que dei. Fale em meu nome para as pessoas. Me represente naquilo que eu estou te entregando. Porque isso vai fazer com que as pessoas olhem para isso e se interessem por aquele que deu. Amém? Então, quando você usa os seus dons, você abre um leque de interesse. As pessoas passam a olhar para você e se interessam pelo Deus que te entregou os dons. Então é fundamental entender que tem valores em você e esses valores precisam acontecer. Então, o mestre ficou zangado com o servo que não fez nada. Ele deu e o servo ainda culpou o caráter. A gente não usa o que Deus nos deu e ainda fica culpando Deus porque as coisas não aconteceram. Deus, as coisas não acontecem na minha vida. E Deus está dizendo para você, mas eu te dei algo aí, e você não está fazendo nada com algo que eu te dei, e você está me culpando porque as coisas não acontecem, porque quando você é fiel, é aí que vem a maestria. Porque quando você é fiel no pouco, quando você passa a trabalhar com o pouco, você é acrescentado para o muito. Amém? Ah, pastor, mas o dom que eu tenho parece que não serve para nada. Não, então seja fiel nesse dom. Começa a operar nele, começa a ser útil nessa habilidade. E Deus, tenha certeza disso, Ele vai te acrescentar no muito. Porque essa palavra nos garante, porque se você é fiel no pouco, Ele vai te acrescentar, Ele vai te colocar no muito. Então, a graça foi dada a você. Paulo amava essa frase, a graça concedida. Romanos 12, 3, diz assim, pois pela graça que me foi me dada, digo a todos vocês. Ou seja, ele reconheceu que Deus havia confiado nele a autoridade única, mas pela graça. Era algo que ele não merecia. Então, o que Deus nos dá, nós nem merecemos. Então, eu não posso nem me vangloriar disso. Mas eu preciso valorizar o que Ele me deu. Segundo a graça de Deus que foi me dada, Paulo diz, lancei alicerces como mestre de obras. Deus confiou a ele habilidades únicas, talentos para plantar a igreja. Aquelas pessoas que precisavam ser alcançadas por aquilo que estava nele. É interessante que Paulo declara, trabalhei mais duro do que qualquer um deles, embora não fosse eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, ele olhava para os outros apóstolos e ele tinha uma dificuldade de aceitar a posição que ele ocupava. Sabe, como se Paulo olhasse para Pedro, como se ele olhasse para João, como se ele olhasse para Tiago, ele olhasse na realidade, tipo assim, poxa, eles andaram com Cristo, eles conviveram com Cristo, eles tiveram uma jornada com Cristo, e eu tenho só a revelação de quem Cristo é. Mas ele declara, pela graça, eu fiz muito mais do que eles fizeram, porque ele reconheceu o que Deus deu a ele nesse encontro. Amém? Então, é preciso entender que os dons espirituais, eles variam de acordo com a graça que nos foi nos dada. Então, nós precisamos usar isso na proporção da nossa fé. É importante ter fé para isso. Amém? É importante você ter fé. Então, é isso que vai produzir em nós algo libertador. É isso que vai produzir em nós a certeza. Então, 2022 está chegando aí. 2021 está indo embora. E talvez, se você olhar para trás, dá para agradecer porque chegamos até aqui. Senhor, obrigado porque chegamos até aqui. Mas o que eu quero que você discirna é, você quer fazer um 2022 diferenciado? Olhe para dentro de você e encontre os valores e as habilidades que já estão aí. Os dons que já estão aí. Não despreze aquilo que o Senhor te deu. Gente, em você tem valor absurdo que não tem em mim. Sabe? E é isso que o Deus que nós servimos espera que aconteça. Que nós, como uma unidade, ou seja, operemos num corpo só, mas cada um no seu dom, na sua habilidade, na capacidade que Deus confiou. Agora, não espere que Deus cobre de você algo que Ele te deu e você não quis usar por um motivo ou outro. Ah, porque eu não valorizei, porque eu não gostei. Ah, eu queria era fazer aquilo, mas eu não fiz isso. Imagina se eu soubesse cantar igual eu gostaria. Senhor, eu era um bicho.
Ia virar um monstro. Mas aí Deus falou, fica quieto, continua pregando. Mas eu olho os meninos cantando e eu falo, Deus, eu queria aquilo. Estou confessando aqui. Eu falo, Deus, eu queria era aquilo ali para mim. Eu vi o Marcelo tocando os teclados dele aqui hoje. Falei, por que Deus não me deu essa habilidade? Por quê? Por que, Senhor? Eu vi o outro Marcelo saindo da guitarra e indo para o baixo lá hoje. Eu falei, por que ele sabe 2, eu não sei nenhum? Né? Eu fiquei olhando e falei, Deus, o Marcelo sabe 2, eu não sei nenhum. E ele toca teclado também, né? E o Marcelo sabe 3, eu não sei nenhum. E toca bateria, né, Marcelo? Toca sanfona. Você acredita? E canta. Por que alguém vem com tantos? Se eu começar a olhar para a vida dele e não reconhecer o que há em mim, eu saio daqui magoado. Ainda compõe, né? Ah, poliglota, né, Marcelo? Vem completo de fábrica. Gente, ainda faz um tal de, como é que é o nome daquilo? Muqueca? Capixaba ou é baiana aquela? Ele faz uma muqueca baiana. Denunciei, Marcelo, já era. A Dani, que não é boba, casou com o Marcelo. Entendeu? Você começa a olhar as habilidades do ser humano, você fala, Deus, é mais ou menos como os trabalhadores. Eu estou aqui, Senhor, estou me dedicando. Vem para a igreja até mais do que ele. Por que não tem essas habilidades em mim também? Deus está falando comigo aqui e com vocês. André, no que eu te chamei para ser, faça e você vai ver onde eu vou te colocar. Amém? Mas isso não me impede de ficar olhando para você, viu, Marcelo? A quem muito é dado, mais é cobrado. Pergunta se o Marcelo pode faltar culto. Não pode. Às vezes ele fica pensando assim, hoje eu não vou. Aí ele fala, poxa, se eu não for. Amém? Vocês entenderam a mensagem de hoje? É uma semana de presentear, mas eu quero que você valorize, antes de presentear, o presente que você já recebeu. Amém? Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Então, cada um de nós devemos nos perguntar para nós mesmos, o que estamos fazendo com um dom que nos foi dado? O que estamos fazendo com o presente que nos foi dado? As pessoas que estão perto de nós, como elas estão usufruindo daquilo que nós temos? Como que nós estamos abençoando a nossa comunidade? As pessoas que convivem conosco, como que nós estamos alcançando? Como que as pessoas olham para nós e veem o que Deus tem feito em nós, a partir daquilo que Ele entregou em nós? Porque esse é o evangelismo mais eficiente. É você ter um dom de cura e curar pessoas. É você ter uma palavra de libertação e libertar as pessoas. É você ter uma música própria. E nessa música você produzir paz na alma de quem a escuta. Sabe? É você poder servir. Às vezes o seu dom é servir. E serve como poucos. Amém? Mas no seu dom, ninguém é melhor do que você. Glória a Deus. Então, como parafraseando o pastor Salomão aqui, obrigado pelaquela palavra, pastor Salomão. Quando Deus te coloca numa posição, Ele sabe que naquela posição você vai fazer o que Ele espera que você faça. Assim como Ele disse para Josué. Josué, meu servo agora morreu. Agora é com você a missão. Então quando você entrar numa porta, você fala assim, Deus me colocou nessa porta, agora é comigo a missão. Eu tenho habilidades, eu tenho capacidade, eu tenho dons dados por Deus. Agora é comigo a missão. Deus, o Senhor me colocou nesse lugar, então agora é comigo a missão. Assume a sua responsabilidade e cresça em nome de Jesus.